Boulos, agora em 2019 você voltou a percorrer o Brasil. Tem visitado várias cidades de muitos estados, não mais como candidato a presidente, agora como uma liderança popular, política que você é. Eu queria te perguntar qual o Brasil do período eleitoral e qual é o Brasil que você está vendo hoje? Olha, essa é uma boa pergunta. O Brasil que eu vi no período eleitoral era de pessoas muito desesperançosas, indignadas com a política, com a falência do sistema político, sem perspectiva em relação à crise econômica, perspectiva de futuro. Isso acabou se traduzindo numa onda que elegeu Jair Bolsonaro. Que o Bolsonaro se apresentou como alguém de fora do sistema, alguém que ia mudar tudo que está aí, que era uma nova política. E ele pegou essa fadiga das pessoas, esse medo das pessoas e conseguiu dar uma forma para isso, né? Se elegeu nessa onda. Eu não estou entre aqueles que acham que 57 milhões de brasileiros são fascistas, defendem a ditadura militar, defendem torturador, acha que gay tem que morrer. É uma decisão de momento ali. É isso, não era uma questão ideológica. O Bolsonaro, ele acabou canalizando um sentimento de antipolítica na sociedade. E foi isso que eu vi muito na eleição, foi uma eleição dura. O nosso discurso e a nossa construção é uma construção de futuro, de plantar semente, de esperança. E a esperança ficou sem espaço na eleição de 2018. E agora em 2019? Agora, o que eu vejo é aquele mesmo movimento que há um ano atrás, 10 meses atrás, eu rodando por esse mesmo Brasil via acontecer, esse movimento se desfazendo. Porque a crença que o povo depositou no Bolsonaro, de uma maneira surpreendentemente acelerada, está virando desilusão. Se você vê, as pesquisas estão medindo isso. Bolsonaro caiu 15 pontos de popularidade em 3 meses. Já é o presidente com pior aprovação na história, nesse período. Sobre o Bolsonaro, você falou aí que ele se elegeu prometendo uma nova política. O que ele está fazendo é a prática da nova política? Não. Caixa 2 com laranja na eleição. Ligação com miliciano. Se isso é política nova, eu não sei o que é a velha. O Bolsonaro representa nas suas práticas a política mais envelhecida e mais podre, mais atrasada. É a política da bala, é a política da morte, misturada com o oportunismo do toma lá da cá. Parece que isso acabou, não. Logo começou o ano parlamentar, Bolsonaro liberou 1 bilhão de emendas parlamentares para deputados, né? Isso, evidentemente, tem uma perspectiva de juntar para o projeto dele, para o projeto de aprovação de uma reforma da Previdência que é covarde, que é criminosa contra o povo brasileiro. Então, o que é surpreendente é que esse processo se dê tão rapidamente. Eu tinha clareza, e acho que muita gente tinha, que em 2018 uma mentira ganhou a eleição. Bolsonaro é uma mentira, é uma farsa, é uma máscara. Só que eu imaginei que essa máscara fosse demorar mais a cair. Em 100 dias ela desmoronou. E as pessoas estão vendo que compraram um gato por lebre. Isso abre um enorme espaço do que vai acontecer no Brasil e que alternativas vão ser construídas adiante. O que você imagina que pode acontecer com o Brasil com esse desmoronamento da figura do Bolsonaro? Pode dar Mourão na presidência? Primeiro, queria dizer o seguinte: nós não podemos repetir o erro de subestimar o Bolsonaro. Ele ainda não desmoronou. Bolsonaro foi eleito presidente da República, a esquerda subestimou ele lá atrás. Tratou Bolsonaro como uma piada em 2014, quando ele começou a surgir no cenário nacional. Olha no que deu. Não se pode repetir esse erro, né? O Bolsonaro, de algum modo, também representa um certo sentimento que não é majoritário na sociedade brasileira, mas que tem eco na sociedade, que é um sentimento ultraconservador, rançoso, violento, de ódio. Agora, é evidente que pelo próprio despreparo dele, começa a se discutir alternativas a partir das disputas internas do governo. O Mourão é candidatíssimo a presidente da República. O Mourão não é vice-presidente, ele é candidato a presidente da República.
É isso que ele faz todos os dias. Atua como? Bom, ele tenta fazer uma diferenciação com o Bolsonaro como se ele fosse... É a velha história do policial bom e do policial mau. Como se ele fosse o homem sensato, razoável, equilibrado. Então o Bolsonaro fala todos aqueles impropérios, aqueles absurdos, aí vem o Mourão e fala, não é bem assim, não é? Vem o Mourão e fala, não, temos que nos preocupar com as liberdades. Então, ele está querendo fazer um contraponto. Vendo que o Bolsonaro está se enrolando com a própria língua e com o seu próprio despreparo. Vendo que o Bolsonaro vai perdendo a autoridade moral para governar o Brasil e quer se colocar como alternativa e se credenciar. Mas vou lhe dizer, eu não me iludo no canto da sereia do general Mourão. O Mourão representa a mesma posição que o Bolsonaro, aliás, foi contra a Comissão da Verdade, defendeu Ustra também, é da linha dura de extrema-direita, né, entre os militares da reserva, foi afastado, inclusive, de um cargo durante o governo da Dilma por ter se manifestado política e publicamente desse ponto de vista. Eu não me iludo com o Mourão. Agora, o Mourão, acho que, num certo aspecto, ele pode até ser mais perigoso, porque ele representa esse projeto de uma maneira mais articulada do que o Bolsonaro. Boulos, reforma da Previdência. Você tem sido uma voz forte contra esse projeto de reforma apresentado pelo Bolsonaro. A economista Maria Luísa Fattorelli também. Ela faz um contraplano com a questão da dívida pública. O que Boulos e PSOL pensam sobre a dívida pública? Olha, nessa relação com a Previdência, por exemplo. Acho que nesse ponto de vista, o que a Fattorelli aponta, né, e o que nós também apontamos e dissemos na campanha eleitoral, é que se gasta centenas de bilhões de reais para manter, sustentar e rolar a dívida pública brasileira a taxas de juros exorbitantes, que só atendem a agiota e o mercado financeiro, e depois dizem que falta dinheiro para sustentar a Previdência Pública e garantir a aposentadoria digna para as pessoas. Que falta dinheiro para educação, para investimento público, para geração de emprego, para a saúde, né? Então, nós precisamos inverter a maneira como o Estado brasileiro funciona. É isso que está em jogo. Nós não queremos discutir reforma da Previdência. Nós queremos discutir reforma tributária, para que super rico pague imposto. Nós queremos discutir redução drástica dos juros. A taxa de juros do Brasil é bárbara, não é? De um sistema bancário que tem lucros exorbitantes. Só se compara com tráfico de droga e tráfico de arma, o lucro do sistema bancário brasileiro. O Santander mundial é sustentado pelo Santander brasileiro. Os lucros do Santander mundial, né? Então, com taxas de juros selvagens, isso tem que ser enfrentado, né? Tem que enfrentar o sistema bancário, né? Tem que reduzir drasticamente as taxas de juros, né? Para que dessa maneira, né, você possa reduzir o que é gasto com o pagamento da dívida pública. E mais do que isso, se tiver que priorizar dívida pública e educação, eu não vou pensar duas vezes. Se tiver que priorizar dívida pública ou aposentadoria digna, ou benefício de prestação continuada, ou auxílio-doença, ou Bolsa Família, eu não vou pensar duas vezes. É uma questão de prioridade, né? E ao mesmo tempo, esse é um outro ponto que nós temos falado bastante, quando se coloca o tema da reforma da Previdência como uma necessidade, porque o INSS vai falir, né? Isso é uma falácia. Nós temos que pegar nos privilégios de verdade que essa reforma não quis mexer, né? 500 bilhões de reais que as grandes empresas devem para a Previdência, isso não é cobrado de maneira adequada. 57 bilhões de reais que o INSS deixa de arrecadar com desonerações fiscais e isenções fiscais para empresas no Brasil, né? Quase 30 bilhões de reais que o INSS deixou de arrecadar porque milhões de trabalhadores foram para a informalidade com a reforma trabalhista e deixaram de contribuir porque não tem mais carteira assinada. Vamos mexer aí. Vamos tocar nesses pontos. Vamos mexer no privilégio da cúpula dos poderes, né? Os militares, por exemplo, que o governo não quer tocar, né? Porque tutelam o Bolsonaro e tem uma influência política tremenda no Bolsonaro. O que eles querem, na verdade, a pretexto
de um suposto equilíbrio da Previdência é destruir a Previdência Pública, estabelecer o regime de capitalização e entregar a aposentadoria dos trabalhadores para os bancos, pondo uma lógica do cada um por si. A aposentadoria deixa de ser um direito de todo brasileiro e passa a ser um privilégio de quem tem como pagar por ela. Então vamos continuar nessa linha aqui do enfrentamento a esse governo do Bolsonaro. Para enfrentar esse governo, como construir uma unidade no campo da esquerda e de outros setores que estão insatisfeitos com Bolsonaro? Como construir essa unidade? Olha, nós temos tido várias iniciativas do ponto de vista da unidade da oposição e da unidade da esquerda. Faz 2 semanas atrás, participei de uma mesa junto com minha companheira Sônia Guajajara, com Fernando Haddad, com Flávio Dino, com Ricardo Coutinho. O Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, do PSB, o Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB, o Haddad do PT, eu e a Sônia do PSOL. Nós participamos dessa mesa para discutir os desafios de unidade da esquerda. No Congresso Nacional, as bancadas têm se reunido e buscado ter uma atuação conjunta em vários pontos. Os presidentes de partidos de oposição e da esquerda também têm feito reuniões, feito um fórum. A mesma coisa os presidentes das fundações desses partidos. Então, mais do que nunca, tem havido um esforço no campo progressista em ter uma unidade. Eu sou da opinião... Destacaria alguns pontos que podem unificar este povo? Eu sou da opinião de que a unidade nesse momento é uma questão de necessidade. Não é uma questão de escolha. E os pontos de unidade, eu acho que, primeiro, o eixo democrático. Nós precisamos defender as liberdades democráticas contra a criminalização dos movimentos sociais. O tema simbólico que ganhou, nacional e internacionalmente, de justiça por Marielle Franco. A Marielle foi assassinada. Às vezes as pessoas dizem, mas são 62 mil assassinados no Brasil, vocês só falam da Marielle. A vida da Marielle não vale mais do que nenhuma outra vida. Mas a Marielle foi assassinada num crime político, porque era mulher... A pergunta que eu tinha reservado para você era exatamente sobre esse Marielle. tema. Mas eu queria falar sobre isso. Marielle Esse é um ponto que tem que ser de unidade. A exigência de justiça por Marielle é um ponto de unidade da esquerda. Marielle era uma mulher negra que veio da favela, que ocupou um espaço na política que é negado para ela. E foi assassinada por isso. Por um crime político, por ter a coragem de defender o que defendia. Outro ponto de unidade é a liberdade do Lula. Lula está preso, é um preso político. Para retirá-lo do processo eleitoral, o Sérgio Moro mandou prender, depois virou ministro do Bolsonaro, uma esculhambação danada. São pontos de unidade democrática. E, naturalmente, uma unidade em torno dos direitos sociais. E aí, a luta contra a reforma da Previdência hoje é o carro-chefe. Mas eu citaria também a defesa da educação, da universidade pública, que eles querem destroçar. Esse ministro da Educação é um insano. Então, e outras lutas por saúde, pelo conjunto dos direitos sociais, por políticas públicas, que eu acho que a esquerda tem que tratar conjuntamente, a oposição tem que estar junta para enfrentar, para que a gente possa ter vitórias num cenário tão adverso. A nossa última pergunta aqui. Estamos próximos do dia 13 de maio, que marca a abolição dos escravos aqui no Brasil. Para o site Brasil 247, você falou que a elite brasileira tem um sentimento de casa grande, que a elite tem povofobia. Quando, de fato, o povo brasileiro será liberto da senzala? O movimento negro diz, eu acho que com muita razão, que houve uma falsa abolição. Porque a escravidão continua, de algum modo, na estrutura da sociedade brasileira. A desigualdade é muito profunda. A desigualdade no Brasil, ela tem cor, ela tem raça. Isso é número, isso não é mimimi, como a direita gosta de dizer. Isso é número. Os negros ganham bem menos do que os brancos. As mulheres negras são a base da pirâmide, as que menos ganham. Os negros são assassinados todos os dias na periferia, num verdadeiro genocídio. 70% das mortes praticadas por forças policiais no Brasil são de negros. Em geral, jovens, nas periferias do Brasil. Agora até pai de família. Agora não, sempre foi. Agora tem um caso escandaloso como esse, que é 80 tiros dado pelo Exército, que não tem nem como dar desculpa de que foi por engano. Não tem nem como dar desculpa que foi por legítima defesa. 80 tiros.
num carro que tinha uma criança de 7 anos, matou um pai de família, músico. Isso é um escândalo. E eu não vi o Bolsonaro dizer uma palavra sobre isso. Quando o Sérgio Moro foi abrir aquela boca suja dele, ele disse, pode acontecer. Pode acontecer, o ministro da Justiça se sujeitar a dizer um negócio desse, com um caso dramático como esse, mas que não é, lamentavelmente, não é um caso único. Isso acontece todos os dias nas periferias desse país. Então, a sociedade brasileira ainda tem uma divisão de uma desigualdade, um abismo social profundo que se expressa também no tema racial. Né? E quando eu disse naquela entrevista que a elite brasileira pensa com a cabeça da Casa Grande, é isso, é porque não admite o mínimo de acesso, não admite ter negro na universidade. Não admite ter empregada doméstica ter carteira assinada. Empregada doméstica carteira assinada. Não admite ter o filho dela brincando com o filho da empregada. É uma lógica dos muros, é uma lógica da segregação. É isso que nós temos que enfrentar. Né? Fazer uma revolução no Brasil passa por enfrentar essa mentalidade atrasada, escravista, que ainda, lamentavelmente, é reinante na cabeça da elite brasileira. Obrigado pela entrevista, Boulos. Obrigado. Abraço.